Olá, filhos do rei, e aí, tudo bem? Estou um pouco sumido aqui, né? Mas já vou dar a minha justificativa. Eu tive aí 2 a 3 semanas na correria com a palestra Você é a Sua Marca no Sabote. E você sabe que isso prende muito a gente, né? Na preparação, na venda, na correria do auditório, do espaço, enfim. Muita coisa aconteceu nessas 2, 3 semanas. E eu fiquei impossibilidade de fazer o vídeo por falta de tempo mesmo. Mas estou aqui, justificativa dada, vamos ao que interessa, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de autossabotagem. Este é o 5º vídeo, né? É o 5º tipo de sabotador que nós vamos estudar. E aí em pouco mais de 10 a 15 minutos, não vou alongar muito no vídeo, já vou deixar bem claro para você aqui. E antes de iniciar nessa sabotagem, eu queria muito falar contigo sobre a sua inscrição no vídeo. Você que está vindo aqui pela primeira vez, ou você que já conhece o vídeo, mas não se inscreveu ainda, faça a sua inscrição, aumente a quantidade aí dos nossos seguidores, dê seu palpite, fale comigo, enfim, vamos interagir aqui. E aperte ali o sinalzinho, né? Aquele sininho para quando sair um vídeo novo, ele te alerta, ele te avisa e você corre lá para assistir. E se for possível também, se você estiver gostando dos vídeos, copie o link, passe para um conhecido, passe para alguém, passe para uma pessoa da sua família, um amigo, um colega de trabalho, todo mundo que possa estar assistindo os nossos vídeos e contribuindo aí com o autoconhecimento, com a divulgação desse tipo de informação, com esse tipo de conhecimento sobre a autossabotagem. Tudo bem? Então vamos lá. O tema de hoje, nós iremos falar sobre vitimização. Também é um tipo de sabotagem, é um tipo de autossabotagem que prejudica muito o perfil da pessoa, que prejudica muito, vamos dizer assim, a vida de uma forma geral dessa pessoa, quando ela se coloca no papel de vítima, né, de vitimismo, de coitadismo, e vocês vão entender por quê. Eu fiz aqui as minhas anotações, né, essas anotações através de busca, de pesquisa, de trabalho em relação ao tema, e nós vamos entrar nele aqui da seguinte forma. O que é vitimismo? Vamos entender e relativizar vitimismo e vitimizar, entender quais são as características, o jeito, como acontece, a causa, para que você possa ou se colocar na posição ou não, ou conhecer alguém que de certa forma faz o papel de vítima em tudo, em todas as circunstâncias. Muito bem, o que é vitimismo? Vitimismo é quando uma pessoa se sente insultada ou ofendida por outra pessoa, por uma coisa mínima ou sem importância. Percebeu? Coisa mínima ou sem importância. Se você está com bloqueio, se você está com o seu eu já machucado, magoado, está cheio de transtorno, qualquer fagulha ele vira um incêndio gigantesco dentro de você e você se torna vítima. E ele continua aqui. Ou seja, tem uma tendência obsessiva para se fazer de vítima. Também pode estar associado a transtornos mentais como a mania de perseguição. Quando você percebe que uma pessoa ela é vitimista, ela tem mania de perseguição. Tudo ou todos estão contra ela, né? Trata-se de uma doença cujo sentimento que visa causar dó ou buscar a atenção nas pessoas que sejam parceiras no processo comunicacional, no processo de comunicação. Ela começa a se expressar como vítima, ou você mesmo se está passando por isso. Agora, vitimizar. O que é vitimizar? O termo vitimizar se refere a um padrão de comportamento em que a pessoa assume um papel constante de vítima. Papel mesmo, como ator, atriz. Ele é vítima em todas as situações. O indivíduo mantém uma atitude passiva e evitativa. O que é isso? É de evitar em relação aos problemas. Além disso, culpa os outros por tudo de ruim que lhe acontece. O vitimismo, ele acusa, ele aponta o dedo. Tudo e todos estão contra ele. Ele tem esse tipo de sentimento, né, de represália, que algo está acontecendo na vida dele, ou determinada ação onde todos estão contra ele e ele é vítima de uma conspiração que ele inventa ou que ele planta na cabeça dele.
Interessante que no estudo diz que trata-se de uma doença, né? De uma doença emocional. A pessoa que sofre de coitadismo, de vitimismo, ele se rebaixa tanto, ele se diminui, onde ele imagina sempre as outras pessoas melhor que ele em todas as situações, e nós sabemos que isso não é verdade. Independente de classe social, da quantidade de dinheiro que você tem, na posição da empresa que você assume, relativamente como pessoa, nós somos iguais. Na verdade, nós somos iguais na forma de agir, na forma de pensar. É claro que alguns têm uma inteligência mais avançada que a outra, mas isso é devido a estudo, leitura, é uma questão de como foi a sua história, o seu ambiente. Mas fora isso, em relação à pessoa, todos nós somos iguais, numa forma linear de falar. Mas a pessoa que se vitimiza, ele entende que ele é menor em tudo, ele é pior em tudo, ele não consegue as coisas, ele não tem oportunidades, ele nunca teve oportunidades, enfim. Ele se coloca na posição de vítima quando aparece qualquer circunstância, oportunidade na sua vida. Qual que é a causa do vitimismo? O papel de vítima funciona como um mecanismo de proteção contra sintomas como medo e ansiedade. Ele vai inventar uma desculpa de vítima quando existe uma oportunidade, ou vai gerar medo e ansiedade, e ele se retém, ele se afasta, e ali ele fica numa posição vitimista para não poder realizar algo. Logo, seria um modelo de evitação. É aquilo que eu falei, aquela situação evitativa, ele evita as situações e se coloca naquela posição que algo vai acontecer com ele, por isso que ele se afasta. É um modelo de evitação em que a pessoa prefere não assumir a responsabilidade pelos seus atos, ou seja, ela não se sente preparada para o fracasso. O vitimista, ele acha que tudo e em todas as situações ele vai fracassar. O interessante é que pode ser coisas pequenas, como eu disse lá no início, quando nós falamos o que é vitimização. São pequenas circunstâncias, pequenas ações ou coisas que acontecem na vida do vitimista. Ele acha que ele vai fracassar em tudo. Então, quer dizer, é um problema muito sério. É uma contaminação extrema de autossabotagem que tem na mente da pessoa, onde ele entende que em tudo ele vai ser sabotado ou vai ser prejudicado. Olha só, vocês sabem que eu gosto muito de fazer as citações bíblicas. Eu vou fazer 2 citações que eu acho muito interessantes, que vai ajudar você a compreender sobre vitimismo. O primeiro está lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, no capítulo 6 até o capítulo 8, conta a história de Gideão. É uma história muito bonita, uma história de superação, de vitória, onde Deus age no povo de Israel através dos juízes, e nesse caso de Gideão, onde Deus o convoca para ele poder entrar na guerra contra os midianitas e vencer a guerra. O povo de Israel estava passando por 7 anos de opressão por esse povo midianita, e Deus levanta um para poder liderar o exército do Deus vivo, né? E ele chama Gideão. O interessante na história de vitimismo de Gideão, porque Gideão já começa assim, quando o anjo aparece, o anjo do Senhor, a Bíblia diz, aparece para Gideão, ele já começa assim. Geralmente é o perfil de um vitimista. Ai, Senhor, por que você nos abandonaste? Por que deixou tudo isso acontecer? O anjo fala com ele, olha, eu levantei você para você libertar o povo de Israel. E novamente ele fala, ai, mas logo eu, a minha família é a mais pobre de Manassés, era dividido por tribos, né? A minha família é a mais pobre e eu sou o menor da minha casa. Viu o sentimento pequeno de pequenez, de diminuição do eu, e ele envolve até a família. Minha família é mais pobre, eu sou o menor da minha casa, como que eu vou libertar o povo? O interessante é que Deus, ele é tão poderoso que ele fala bem assim, ó, pode ir, que é eu que estou no comando, é eu que estou te mandando, e eu vou te dar a vitória. E aí lá para frente tem a história dos 300, é outra história muito interessante, depois eu conto aqui numa outra ocasião, onde ele reuniu os homens de Israel, deu mais de 30 mil, e ali Deus só foi separando até chegar numa quantidade de 300, e somente esses 300 ganham a guerra contra os midianitas. Mas o interessante é mostrar aqui que o perfil de Gideão, de vitimismo, fez com que ele quase colocasse tudo a perder. E isso será que está acontecendo na sua vida?
Será que aparecem tantas oportunidades na sua vida pessoal e profissional e você perde porque você se coloca na posição de vítima? As pessoas veem em você que você é uma pessoa que se vitimiza demais e prefere então nem te chamar para algo, nem prefere ficar perto de você. Então presta muita atenção nisso, porque isso causa sequelas gravíssimas e você pode ficar num círculo vicioso e não sair mais dele. O outro exemplo que eu dou está no Novo Testamento, na história de Gideão, está lá no livro de Juízes, Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos uma história do homem no tanque de Betesda, um dos primeiros milagres de Jesus, quando ele chega em Jerusalém para a festa da Páscoa. Jerusalém, a cidade era fortificada, existiam 12 portas. Jesus entra numa dessas portas, chamada de Porta das Ovelhas, onde o pessoal saía com as ovelhas para dar banho nas ovelhas, para o sacrifício que acontecia no templo. E naquele momento, de frente à Porta das Ovelhas, existia um tanque, um poço, que ele era rodeado assim por arquibancadas, né? Mais ou menos em espiral, e lá no fundo existia o poço. Contava a lenda que um anjo descia em determinada ocasião e balançava as águas. E quando ele balançava as águas, quem entrasse primeiro no tanque era curado da sua enfermidade. Muito bem, ali existia um homem que estava aguardando aí essa cura há 38 anos. 38 anos esperando que a água balançasse. Ele era coxo, aleijado, deficiente, não andava. Bom, como que uma pessoa que não anda, que é deficiente, e outras várias ali do seu lado, na sua frente, embaixo, próximo do tanque, também estava ali esperando a cura, ele imaginaria que ele iria conseguir? Como que ele iria chegar se ele tinha essa deficiência? Aí já é um tipo de bloqueio mental. Ali já é um tipo de sabotagem. Muito bem, mas a história é outra. Jesus, sabendo ali da enfermidade desse camarada, vai ao encontro dele e faz uma pergunta muito simples e direta. Você quer ser curado? Qual que era a resposta imediata daquele coxo? Sim, Senhor, eu quero ser curado. Simples. Se alguém pergunta para você se você está com sede, quer beber água? Se você está com sede, é claro que você vai falar, sim, eu quero. Se você está com fome, sim, eu quero comer. A resposta dele era muito simples. 38 anos esperando aquele momento. Mas sabe o que acontece? Em vez de ele falar sim ou não, poderia acontecer também dele responder, não, não quero ser curado, porque está ali 38 anos. Ele só reclamou. Ele disse, como que eu vou ser curado se ninguém me leva? Como que eu vou ser curado se antes de mim entram outras pessoas? Como que eu vou ser curado se ninguém me leva, ninguém me carrega, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim? Você tem essa narrativa? Essa história do tanque de Betesda aparece com você? Às vezes você só reclama e não busca a solução do problema que já está na sua frente. Pois é, aconteceu também com esse mesmo camarada, que era só para responder sim. Mesmo assim, Jesus o curou. Mas eu queria mostrar para você que o vitimista, ele tem são dois tipos de vitimista. Como o Gideão, aquele que se apequena demais, que acha que não dá conta de nada, e o vitimista que ele sempre joga a culpa em outros, como no caso deste coxo do tanque de Betesda, que ele só acusa, mas não resolve o seu problema. Se você está nessa situação, preste muita atenção, porque se você buscar a Deus, você consegue a sua cura, você sai dessa situação, se você crer, se você tem fé nisso. Voltamos aqui para o estudo, né? Eu gosto muito de colocar esse tipo de história bíblica, porque ela nos ajuda, ela nos faz refletir muito que a gente tem um Deus que nos ajuda, basta você querer e aceitar. Se você não tem religião, não acredita em Deus, pelo menos a história serve de exemplo de superação. Quais são as consequências de uma vida de vitimismo? Você perde oportunidades, você perde vínculo social, você se apequena realmente, você se isola e se exclui. Essas são as consequências, tanto na sua casa como no seu trabalho ou em qualquer tipo de relacionamento. As consequências são graves, porque ninguém gosta de quem se vitimiza. Ninguém gosta, é chato. E as pessoas vão falar mal de você por trás, as pessoas não vão querer ficar perto de você, e você perde todo esse relacionamento social que você tem. Como superar? Aqui a gente, caminhando já para o fim, como que a gente supera o vitimismo? Primeira coisa, para superar, para você controlar de vez ou aniquilar esse tipo de sabotador que você tem na sua vida,
Aqui poucos segundos, poucos minutos a gente trabalha nisso. Consciência do problema. Você tem que entender que você sofre desse tipo de sabotagem e você precisa entender ela e criar situações para que você não se coloque no papel. Aqui diz o seguinte: antes de qualquer coisa, por que você se sente uma vítima? Realmente o mundo está contra você, as pessoas estão contra você. Às vezes é uma mínima coisa, uma resposta direta, uma pessoa foi rude com você, mas isso não quer dizer que é sinal de que para que você se sinta como vítima. Então tenha consciência do problema. Independente do que seja, mesmo sendo algo muito ruim, identifique o que está fazendo com que você se vitimize. Quem sabe a culpa não é nem sua, a culpa é de outro e você está se colocando no papel de vítima. Tá certo? Segundo passo para você eliminar essa autossabotagem: consciência da sua participação. Agora que você sabe claramente o que faz você sentir como uma vítima, pense a respeito da parcela de participação nisso, se você tem uma participação grande ou não, aquilo que eu disse anterior, ou se são outras pessoas que fazem com que você se sinta como vítima. Então entenda a consciência da participação no caso. Se você não participou efetivamente, então você não precisa se considerar como vítima. Entenda isso. Às vezes as outras pessoas que querem colocar você, cancele isso, bloqueie, finalize ali. Outro ponto interessante: assuma a responsabilidade. Mesmo que o outro esteja errado e as situações pareçam quase irreversíveis, quando o assunto é a sua vida, a responsabilidade é sua. Claro, tome a rédea da sua vida, seja o protagonista na sua vida e não deixe que ninguém faça por você aquilo que você tem que fazer. Lembra que eu falei lá atrás numa autossabotagem sobre as pessoas decidirem para você, ou você esperar a decisão de outras pessoas, você não tomar decisão? Uma das soluções lá para caminhar para eliminar aquela autossabotagem era você ser protagonista de sua vida, no vitimismo também. E aqui também tem um pouco de mindset, né? Que é configuração da mente, mentalidade. A escolha da mentalidade que você irá adotar é o que de fato fará com que você permaneça se sentindo uma vítima ou saia do vitimismo. Olha que interessante. Mindset, configuração da mente. Você tem que trabalhar. Ricardo, é difícil? Claro que é, eu sei que é. Mas você precisa fazer isso porque ninguém vai fazer para você. E mais uma vez eu digo, pequenos movimentos, pequenos hábitos, disciplina, micro hábitos, faz com que você, no final, adquira grande porção de mudança. Entendeu? Grande porção de mudança. Outro ponto interessante, quarto: perdoe-se. Mesmo que você realmente é vítima ou aconteceu algo com você, saia da situação, aprenda a se perdoar. Aprenda a virar a chave, a virar a página, a mudar. Para que você consiga se livrar do vitimismo, você precisa perdoar a si mesmo. Ficar se castigando, olha só que interessante, e se perguntando como não enxergou tudo que está acontecendo agora, não vai te levar a lugar nenhum. Não olhe mais para trás, olhe para frente. Vai acontecer novamente situações onde você pode ficar na situação de vítima. Mas o interessante é que se você estiver já trabalhando essa mentalidade, você não vai deixar isso ocorrer. Então, aprenda a se perdoar. Quinto ponto: trabalhe para resolver. Você tem que trabalhar. Estuda, leia, busque mais conhecimento sobre esse tipo de sabotagem para que você possa resolver o problema que você tem. Fez tudo o que podia para se livrar da prisão interna em que vivia? Se sim, ótimo. Agora você precisa agir. Aqui diz, esse passo é desconfortável, mas quando fizer vai querer fazer mais vezes por ser extremamente libertador. Lembra dos pequenos hábitos que causam recompensa? Eu consegui realizar, eu consegui fazer. Agora eu vou transformar mais ainda. Aprenda a gostar da recompensa, das vitórias que você consegue. Pode ser pequenininha, mas se recompense por isso. Outro ponto interessante. Entenda dessa autossabotagem, vitimismo, para que você não, vamos dizer assim, o estudo ele diz para que você não influencie outras pessoas, e isso acontece muito dentro de casa. Se você é pai, mãe, você pode influenciar seu filho nisso, e com certeza você não quer isso. Então trabalhe para que você não seja uma influência negativa para as outras pessoas, principalmente os da sua casa. As crianças aprendem com o exemplo dos pais. Então, se você quer ser vítima e não tem como evitar, não faça isso na frente dos seus filhos, da sua família. E vai controlando aos poucos para eliminar ela de vez. Muito bem?
estamos chegando ao fim do vídeo e com a última parte eu deixei um ponto muito interessante aqui, como lidar com as pessoas vitimistas. Quem sabe você não sofre desse tipo de sabotagem, parabéns para você, glória a Deus por isso, mas você conhece alguém que é muito vitimista. E eu finalizo dizendo como que você vai se colocar nessa posição, o que você tem que fazer. É uma palavrinha, empatia. Eu sei que às vezes o comportamento do vitimista é muito irritante. Sim, às vezes é. Ninguém gosta de andar com uma pessoa que é vítima em tudo. No entanto, se coloque no lugar dele. Como eu disse, às vezes o vitimismo é uma doença. Às vezes o vitimismo ele traz ali uma sensação de impotência para a pessoa que tem, ele não consegue sair daquela bolha. E você, como um amigo, um parente, você trabalha na vida dela, ajude, né? Tenha empatia, se coloque no lugar dela. Passe esse vídeo para ela, né? Procure mais na internet, existe uma gama de material, existe muitos estudos do autoconhecimento para eliminar o vitimismo, o coitadismo e apresente para essa pessoa. Assim você estará transbordando ela com conhecimento e também com prosperidade. Prosperidade de ter uma vida próspera. Mais uma vez eu digo, prosperidade não é só dinheiro. É você se amar, é você ter uma família legal do seu lado, é você ter um prato de comida sempre na sua mesa. Pode ser simples, mas tem. Né? É você ter um trabalho digno, enfim, é você prosperar nesse mundo. Tudo bem? Esse foi mais um vídeo. Acho que dentro dessa mesma semana eu já vou lançar um outro de autossabotagem, será um total de 7, aí a gente finaliza e eu vou estar compartilhando outros vídeos de outros assuntos. No mais, muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo e mais uma vez eu digo para você se lembrar sempre, Deus é contigo. Tchau, tudo de bom para você e para sua família. Até mais.